E então vamos dar início ao nosso estudo da cinética química. A cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações químicas, bem como os fatores que afetam estas velocidades. E por que é importante estudar a cinética química? Este estudo é importante para o nosso dia a dia, pois ele explica diversos fenômenos, tais como a oxidação do ferro, no caso a formação de ferrugem, por que alguns alimentos cozinham mais rápido em panela de pressão do que em panela comum, o próprio tempo de ação de um medicamento no nosso corpo, certo? E essas reações químicas, elas não acontecem na mesma velocidade. Alguns acontecem mais rapidamente, no caso aí, por exemplo, o airbag, certo? O equipamento do carro airbag, ele é uma reação tão rápida que acontece quase que instantaneamente, na qual eu vou ter aí a decomposição da substância trinitreto de sódio, ocasionando aí a formação de uma grande quantidade de gás nitrogênio, fazendo aí com que o equipamento se infla, certo? É uma reação muito rápida, quase que instantaneamente. E eu vou ter reações muito lentas, por exemplo, aí a formação do petróleo é uma reação que acontece aí, que leva muito tempo, muitos anos aí para acontecer. E eu vou ter reações mais moderadas, né? No caso aí, o exemplo, a decomposição de alimentos, é uma reação que nem é muito rápida e nem que demora muito tempo, é uma reação aí mais moderada. Então, as reações químicas, elas acontecem em velocidades diferentes, e a cinética química ajuda a entender esta velocidade. Para a gente entender cinética química, a gente precisa entender dois conceitos: produto e reagente. Quando eu tenho uma reação química, eu tenho a formação de algo. Então, reagentes vêm a ser quem está participando da minha reação química. É aquela substância que vem antes da minha setinha, certo? Ela está participando da minha reação química. E produto vem a ser quem está sendo formado durante a minha reação. No caso aí, o que vem depois da setinha. É o meu produto, quem está sendo formado. E aqui eu trago um gráfico para vocês de concentração pelo tempo. Quando vocês verem esses colchetezinhos aqui, na química ele representa aí a concentração de uma substância. Por exemplo, se eu fizer concentração de água, se eu fizer colchetes, água, eu estou dizendo que aqui eu tenho a concentração de água. Aqui, concentração do nitrogênio. E aqui, concentração do sódio. Então, isso aqui significa concentração. E esse gráfico de concentração pelo tempo, eu tenho aqui duas linhas. Uma está descendo e a outra está subindo. Quem está descendo, eu chamo de reagente. E quem está subindo, eu chamo de produto. Por quê? Ao longo que a minha reação vai acontecendo, a quantidade de reagente está sendo utilizado. Logo, a quantidade dele vai diminuindo. E o produto, ao longo que minha reação vai acontecendo, a quantidade de produto vai aumentando. Logo, a minha setinha aí vai subindo, beleza? Então, ao longo que minha reação acontece, ao longo do tempo de reação, o meu produto aumenta a quantidade, a concentração dele, enquanto que os reagentes diminui sua quantidade, sua concentração, beleza? Quem é reagente? Olhando esse gráfico, quem é produto e quem é reagente aí? Olha só, eu tenho um descendo e dois subindo. Eu sei que meus reagentes, ele fica antes da minha setinha. E o meu produto fica depois, certo? Reagentes porque eles vão reagir e produtos porque eles vão formar, tá? Então, quem está descendo vai ser quem? Vai ser os reagentes. Por quê? Porque eles vão estar sendo utilizados. Então, quem é reagente é o Z, né? Por que ele é reagente? Porque, ó, ele está descendo, a quantidade, a concentração dele está diminuindo ao longo da reação. Se é só ele que está descendo, então eu já posso colocar aí a setinha. E quem é produto? É aquele que está sendo formado, é aquele que está aumentando a minha quantidade da concentração. E quem são eles? X, né? E Y. Então, aqui eu tenho um exemplo da minha reação. Eu fiz aí a reação que representa aí
a equação que representa esse gráfico, beleza? Então, a gente vai ver aí o conceito de velocidade média. A velocidade média na cinética química vai ser a razão entre a quantidade consumida ou a quantidade produzida do meu reagente e produto, certo? Em um intervalo de tempo que isso ocorre, tá? Então, a equação de velocidade média é o seguinte: velocidade média é igual à concentração final menos a concentração inicial da minha substância, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? Lembrando aí que, em termos da quantidade, da concentração, eu vou ter mol, eu vou ter massa, eu vou ter um volume. E o tempo eu vou ter em segundos, minutos e horas. Eu vou ter que prestar atenção à unidade de medida que a minha questão ela pede, beleza? E aqui eu trago um exercício para vocês, para a gente resolver a respeito de velocidade média, na qual eu tenho aí um exemplo de uma decomposição da amônia e a súbita produção de hidrogênio. E nessa reação, certo? Veja que no tempo de reação 0 horas eu tenho 8, pode ser 8 mols, por exemplo, de amônia. 1 hora eu já tenho 4. 2 horas de reação eu tenho uma concentração de 2 mols. Veja que ao longo do tempo a concentração de amônia vai diminuindo, beleza? Olha, o reagente ela está diminuindo a sua concentração ao longo da reação. Aí ele pede o seguinte: determine a velocidade média em função da amônia no intervalo de tempo 0 a 1 e 1 a 2. Como que eu resolvo isso? Primeira coisa, vamos lá, velocidade média é igual a concentração final menos a concentração inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? A minha dica é você começar pelo tempo. Olha só, velocidade média é igual. Quem é o tempo final? Ele diz 0 a 1. Logo, se é 0 a 1, então o final é esse daqui, né? Isso aqui é o final. Isso aqui é o inicial. Então, eu coloco. O tempo final é 1 menos 0. Aí, você vai lá na tabela. No tempo 1 hora, qual a concentração da amônia? No tempo 1, bem aqui, é 4. Então, eu coloco 4 menos. No tempo 0, bem aqui. Qual é a concentração? 8. Se você fizer essa equação bem aqui, você vai ver que vai dar um número negativo. Mas existe quantidade negativa? Tipo assim, 0 mol. Quanto é que você pesa? Eu peso menos 2 gramas. Não dá. Então, o que é que você faz para isso daí? Você vai utilizar o módulo. Já viram aí na matemática, módulo? Pois é. Esse módulo ele vai fazer com que, mesmo que se fosse negativo, o valor aí vai ser positivo, tá? Então, esse valor aí vai ser positivo. Eu utilizo o módulo para ele poder ficar positivo. Então, vamos lá. Agora é só resolver. Velocidade média é igual. 4 menos 8 seria menos 4. Mas como ele está em módulo, ele fica 4. Dividido para 1 menos 0, 1. Então, a velocidade média vai ser igual a 4 para 1, vai ser igual a 4. 4 o quê? Como eu estava falando de mol, né? Então, vai ser mol por horas, né? E do mesmo jeito, a gente vai fazer essa questão aqui. Veja só, primeiro eu vou colocar a equação, velocidade média é igual concentração final menos a concentração inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, vamos lá. Ele fala que é o intervalo de tempo de 2 a 1 hora. Aliás, de 1 a 2 horas. Quem é o tempo final? O tempo final é a 2 horas e o tempo inicial é a 1 hora. Então, vamos lá. Coloco de novo. Tempo final, 2, né? Menos o inicial, que é 1. No tempo 2 horas, qual a concentração? 2. E no tempo 1 hora, qual a concentração? 4. Lembro de colocar o módulo, né? Porque a quantidade não pode ser negativa. Então, vai ser 2 dividido para 2 menos 1, 1. Agora é só dividir. 2 para 1 dá igual a 2 mol por hora.
Então, essa aí é a velocidade média, 2 mol por hora. Beleza?